Convido você hoje ao texto de Provérbios, Provérbios 3. Hoje nós damos início a uma nova série de mensagens, cooperando no corpo de Cristo. E percebam, cooperando no, não é com. Dá a ideia de unidade, dá a ideia de estarmos juntos. Cristo, o cabeça, e nós, seus membros, a edificar uns aos outros, amém? E essa vai ser justamente a temática que vai nos reger ao longo desse mês de setembro, ok? Cooperando, às quintas-feiras, Cooperando no corpo de Cristo. Provérbios capítulo 3, Provérbios não tem capítulo, Provérbios 3, verso 5 ao verso 7. Provérbios 3, verso 5 ao 7. Palavra do Senhor assim nos afirma: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Paizinho querido, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio. Tua, Senhor, são nossas vidas. E eis-nos aqui, ó Pai, para Te adorar e para Te bendizer. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez para sermos transformados pela Tua presença, pela Tua glória, pela Tua graça e principalmente pela Tua palavra. E é por isso, Senhor, que nesse momento toma cativo somente a Ti, nosso entendimento, nossos sentimentos, nossa vontade, Senhor. E fala e faz como o Senhor bem quiser. Assim como o Senhor já tem falado conosco ao longo de toda essa celebração, fala ainda mais, ó Pai, pois estamos ávidos do Senhor nessa noite. Quanto a mim, eu silencio a minha voz para que o Senhor, através de minha garganta e lábios, fale conosco nessa noite. Assim, Senhor, nos conduza. Oramos em Jesus. Amém e amém. Bom, nossa temática de hoje é a sabedoria de Deus nas diversidades. E aqui, diversidades não é aquilo que o mundo tem dito aí, aquela sigla gigantesca, LGBTQ, Não, não está falando disso. Está falando dos diversos dons, dos diversos tipos de membros que encontramos no corpo de Cristo. Então, como ter sabedoria para sermos um? É isso que nós vamos conversar hoje, tá bom? E aí, já que estamos falando de dons, só no Novo Testamento você encontra 3 listas a respeito de dons e ministérios. Essa lista pode ser um pouco ampliada ainda em Romanos e em Pedro, mas todas elas sintetizam, os dons e os ministérios. Aonde estão essas listas? Romanos 12 e também Romanos 8, tá? Só para dizer, dou ampliação aí. 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro também capítulo 4. Então essas 5 passagens falam dos dons e dos ministérios. Todas essas passagens mostram armas que precisamos conhecer muito bem. Porque esses são os dons que Cristo Jesus deu ao seu corpo. Armas para que possamos desenvolver e também lutar contra a nossa própria carne, contra o pecado e a carne na vida do irmão e, é claro, contra o mundo. Então nós precisamos conhecer essas armas muito bem. E em todas essas passagens existe um ponto em comum. Esses dons, essas armas foram dadas pelo Espírito. Cristo, assunto aos céus, nos envia o Espírito. E o Espírito nos concede dons. Então todos os dons, todos os ministérios, tudo aquilo que é relacionado ao corpo de Cristo nessa terra foi dado pelo Espírito, com um único objetivo: edificação do corpo. Então o seu dom, a sua vocação, o seu ministério, não é um troféu que o Espírito colocou numa prateleira chamada você. Então está lá a prateleira Rodrigo, ele vem e coloca um troféu lá dentro para que fique simplesmente em exposição. Não, é uma ferramenta útil, uma arma útil para a edificação do corpo,
para a glorificação do nosso Deus e para a edificação do corpo. E é isso que nos afirma justamente a lista de 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 7, que afirma assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua em todos, e faça aqui um apêndice, através de todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum do todo. O seu dom, o dom que o Senhor colocou em você, só será eficazmente bem utilizado para o todo. É por isso que não é um troféu, é por isso até que não é para usarmos para nós mesmos. Apesar que, infelizmente, muitos ditos crentes têm usado os dons que o Senhor deu, sem arrependimento, para benefício próprio. Quantos e quantos ditos profetas, pregadores, seja lá o que você conhecer, que só visa isso aqui, ao invés de visar o bem, a edificação. Que só visam a fama, ao invés da edificação do próprio corpo. O texto deixa muito claro para nós, para o fim comum, visando o bem comum. Então, se eu profetizar, que seja para edificar a sua vida, que seja para edificar o corpo como um todo. Se você servir a alguém, que seja para edificar todo o corpo. É para isso que os dons servem. É isso que o dom do Espírito que foi colocado em nós tem a sua valia. Me deixe explanar um pouco mais a respeito dessa lista aqui. Essa categoria de dons que é colocada aqui não são talentos naturais ou habilidades e aptidões como os cristãos incrédulos possuem. Então sim, você tem um talento aí que é seu, você tem uma aptidão que é sua, bem como aqueles que não professam a fé em Cristo Jesus também têm. Os dons aqui expressos não estão falando disso. Esses dons são concedidos soberana e sobrenaturalmente pelo Espírito Santo a todos os cristãos. Então não é algo natural nosso, é algo que foi dado pelo Espírito, de forma soberana e sobrenatural. É algo que nos transcende, capacitando a edificar uns aos outros espiritualmente e honrando assim ao Senhor. Então o dom que está colocado em você é algo que vem da própria soberania de Deus e é algo que foi colocado em você de forma sobrenatural. Não é algo assim, Senhor, me dá, e Ele te deu. Ele simplesmente colocou em você. Está entendido? O que você precisa fazer agora? Perguntar, Senhor, como que eu uso o que o Senhor me deu? De que forma o dom que foi colocado em mim vai ser usado para glorificar o Senhor e edificar o corpo? As variedades de dons se encaixam em dois tipos gerais. Pedro vai falar muito bem sobre isso. O falar e o servir. Dons que usam a fala, dons que usam o serviço. É claro que, como tudo no reino, um pode ser usado no outro e o outro pode ser usado no um. Fácil. Às vezes nós estamos servindo falando e quando falamos servimos. Mas são as duas categorias só para que você entenda, né? Os verbais e os não verbais. Quais são os dons verbais expressos nas listas? Profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ensino, exortação. Ou seja, dons que usam a fala. Dons que usam a voz. Ok? E os dons não verbais? Os dons de serviço, mais propriamente dito, né? Liderança, ajuda, doação, misericórdia, fé e discernimento. Esses dons não necessariamente precisam usar a voz. Eles podem até usar. Assim como os dons verbais, é necessário que se use a voz. Como é que eu ensino sem falar? Ah, pastor, mas o senhor pode ensinar através de um ato. Sim, mas o meu ato está falando. É só lembrarmos do nosso Senhor Jesus. O que ele falava, ele fazia. E o que ele fazia, ele falava. Não é como hoje o mundo diz, né? Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Jesus era o contrário. Faço o que eu falo, pois o que eu falo eu faço. E faço o que eu faço, pois o que eu faço eu também falo. Ficou meio confuso, mas deu para entender, né? Não é como o mundo, né? Faz só o que eu estou falando para você, não faz o que eu faço.
Nós precisamos fazer e falar a mesma coisa. Todos os dons são permanentes e que operam na igreja. E o seu propósito é edificar a igreja. Não é como os nossos irmãos cessacionistas pensam, né? Que foi só para a época da apostólica, a era apostólica da igreja, e agora cessou. Não, eles são permanentes na igreja. Então todos esses dons, nós cremos como família que ainda está em voga, ainda está em vigência. Dons, sinais e maravilhas, profecias, ainda está em vigência. Amém? A lista aqui em Coríntios 12 e Romanos 12 pode ser entendida como uma representação das categorias dos dons, de onde o Espírito tira para dar a cada um cristão tipos e combinações que escolher. Olha isso aqui. Você já tem o seu dom e a sua aptidão que foi naturalmente nascida com você. Aí o Espírito olha para dentro de você e fala assim: isso aqui vai combinar muito bem com esse dom. E aí ele coloca as duas coisas dentro de você. Ou ele pode olhar para dentro de você e falar assim: isso aqui vai dar trabalho para isso aqui. E coloca dentro de você. É o Espírito que sabe. Tipo assim, eu vou dar, vamos pensar numa loucura, tá? Eu vou dar o dom de profecia para alguém que é completamente tímido. Olha que espetáculo que o Senhor faz. E Ele faz. Porque é Ele que sabe o que essa combinação vai produzir e onde ela vai ser útil. É por isso que eu volto ao que eu disse aqui no começo da prédica. Os dons, os ministérios, as vocações, nós precisamos conhecer muito bem. O seu dom não tem nada a ver com você. Posso aqui colocar uma loucura? Não é você que possui o seu dom, é o seu dom que te possui. Porque o seu dom vem do Espírito para você. E quando Ele quer usar você no seu dom, esquece, você não tem escolha. Você não perde suas faculdades mentais, é claro. Mas quando o Espírito ativa o dom dentro de você, o tímido começa a profetizar, amém? Aquele que fala muito, vai lá servir, vai lavar os pés, amém? Então é isso aqui. Alguns cristãos podem ser dotados categoricamente de forma similar uns aos outros, mas são indivíduos únicos, na medida que o Espírito adapta cada dom de graça a cada indivíduo. Todos nós somos profetas? Amém, obrigado, tia Marina. Amém, tia Marina. Todos nós somos profetas. No dom, não. Alguns são profetas. No ministério, alguns são profetas. Mas todos nós podemos profetizar. E é aqui que vai a medida. Uns mais, outros menos. Mas enquanto você está lá lavando os pés de alguém, você também está profetizando. Enquanto você está lá na porta recebendo alguém, você também está profetizando. Eu disse isso aqui em alguns treinamentos. A pessoa vai entrar por esse santuário, não vai prestar atenção no louvor, não vai prestar atenção na palavra, não vai lembrar de ninguém, mas não vai esquecer do abraço que você deu nela na porta. Então o seu abraço profetizou algo para a vida dela. E nós somos a igreja do abraço, amém? Somos a igreja do amor. Ninguém entra nesse lugar sem receber pelo menos um sorriso e um abraço. Isso é fato. É o dom sendo ativado em nós. Amém? Mas eu gostaria de fazer uma perguntinha bem problemática para você. O que pode anular, desabilitar e até mesmo matar um dom? O que pode anular, desabilitar ou até mesmo matar um dom? Por que eu coloquei as três entre aspas? Porque se é o Senhor que nos deu, Ele nunca vai morrer. Mas os 3 pontos que eu coloquei aqui, as 3 citações que eu vou fazer para você aqui, tem esse poder de, em nós, anular, desabilitar e até mesmo matar o dom. Primeiro, inveja. É a famosa frase: por que é que Deus não me deu aquele dom? Eu queria tanto aquele dom.
Nada mais você fez agora é uma declaração de inveja. Dizendo para Deus: Senhor, eu não estou satisfeito com o dom que o Senhor me deu, eu quero o outro. Eu citei isso aqui em algumas pregações passadas, né? Crianças birrentas que nós somos, né? Segundo, orgulho. Ninguém prega como eu. Se eu não fizer, ninguém faz. Falou Coca-Cola quente no deserto. Falou Espírito Santo Júnior. Orgulho. E por fim, isso daqui é tenebroso. Comparação. Mas eu não sou como os outros. Ok? Só que a gente completa, né? Os outros são melhores do que eu. Pastor Jonas fala melhor do que eu. Pastor Douglas lidera melhor do que eu. Eu estou me comparando, e me comparando eu estou me diminuindo, matando o dom que o Senhor colocou em mim. Entenda de uma vez por todas, no reino não existe maiores nem menores, existem únicos. Por mais que você exerça o mesmo dom que o outro, o Espírito com você trata de um jeito, com o outro de outro, e assim a glória continua sendo dele. Então mate a inveja dentro do seu coração, silencie a voz do orgulho dentro do seu coração, e principalmente para de se comparar. Você é você, o outro é o outro. E se Deus usa o outro do outro jeito, glória a Deus por isso, porque Ele quer te usar do jeito que Ele fez você para ser. Eu tenho colocado isso aqui nas prédicas. Se Deus me quisesse de outro jeito, Ele me tinha feito de outro jeito. É por isso que sim, aquelas piadinhas sem graça que você já conhece que eu faço, aquelas frases que entram assim no momento errado, sou eu, gente. E a graça dele para comigo não me se fez vã. E sou o que sou. O texto da minha ordenação, 1 Coríntios 10. Vamos por cima. Não inveje, não se orgulhe, nem tampouco se compare. Seja grato a Deus pelo dom que Ele te deu e use-o para a glória dEle e para a edificação dos seus irmãos. Porque o que falta em mim está em você. E o que falta em você está no irmão que está do seu lado, está atrás, está à frente, e todos nós somos completados. Amém? Nesses breves minutos que nós temos, eu gostaria aqui de dividir com você alguns conselhos que você deve aplicar diante da diversidade de dons no corpo de Cristo. Quais são esses conselhos, então? Primeiro conselho: antes de avançar, discirna o que deve ser evitado. Antes de você avançar, antes de você usar o seu dom, discirna o que deve ser evitado. Verso 7 do texto que nós lemos: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Essa fala aqui mostra que o que o Senhor nos deu pode ser usado para o mal. E isso, em nenhuma instância e significância, é culpa do Senhor. É culpa restrita e exclusiva nossa. E diante dele seremos julgados. O próprio Salomão vai dizer isso no seu livro. Ele vai trazer ao julgamento. Vamos aqui fazer uma imaginação. Imagina se você naquele último dia, e o Senhor perguntando para você: o que você fez com o dom que eu te dei? Como que o dom que eu te dei me glorificou? Como que o dom que eu te dei edificou os seus irmãos? Se você ainda não tem resposta para isso, pode ser que o seu dom está inclinado para o mal e não para o bem. É por isso que precisamos discernir bem antes de avançar. Ah, mas Deus me fez profeta, então eu tenho que falar. Tem. Mas só que até mesmo a fala tem momento e jeito para ser falado. O próprio Coríntios 13 vai nos afirmar, e logo após o 12, né, que maravilha. Se eu tiver todos os dons e não tiver amor, não serve de nada. Então, acima de todos os dons é o amor. Então, ame primeiro, depois exerça o seu dom. Vamos combinar assim?
Se você tiver que usar o seu dom em contrapartida de amar, ame. Esqueça o seu dom. Decida amar. Guarda o seu donzinho lá, que na hora certa o Espírito vai usar ele da forma correta. Mas ame acima de tudo. Aqui dentro desse verso, duas palavras nos saltam. Primeiro, não seja sábio aos seus próprios olhos. Essa palavra sábio aqui dá a ideia de hábil, técnico. Em outras palavras, Salomão está dizendo aqui, não seja técnico. E a gente até pode usar uma expressão bem brasileira aqui. Não dê uma de esperto. É isso que a gente pode colocar aqui, ó. Não dê uma de esperto. Então, quando você for usar o dom, quando o Espírito se manifestar no seu dom, não dá uma de esperto. Não acha que você... Eu entendo, eu sei como é que funciona. Eu sei aonde... Sabe de nada. Aí ele completa. Tema ao Senhor e evite o mal. A palavra temer aqui é reverenciar. Então o verso poderia ficar assim: não dê uma de esperto, reverencie ao Senhor e evite o mal. O reverenciar aqui é um respeito piedoso, é um respeito carregado de amor. Eu o respeito porque eu o amo. Essa é a diferença. Eu não o respeito porque ele é o soberano. Eu não respeito porque ele é o Senhor. Eu não respeito porque ele é o rei. Eu o respeito porque eu o amo. É acima de tudo. Então o texto fica para nós, não dê uma de esperto, mas reverencie ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Ame ao Senhor e foge do mal. Ter clareza, a gente precisa ter clareza do que é ser, do que é ter e do que é fazer. De verdade. Muitos problemas com relação aos dons hoje têm ocorrido justamente porque estão confundindo ser, ter e fazer. Vou resumir numa frase que tenho dito e disse para a galera da Escola de Líderes na segunda-feira, né? Não é fazer para Deus, é fazer com Deus. Não é usar o meu dom simplesmente para Deus, é usar o meu dom com Deus do lado. E aqui para nós, ainda mais que a gente, desculpa o termo que eu vou usar, mas é a pura verdade, tá? Ainda mais que a gente é tão burrinho. Tanto é que a Bíblia nos compara a ovelhas, né? Um animal completamente débil, que se não é um pastor nem respirar, ela consegue. Esses somos nós. Para nós é mais fácil conhecer o que não fazer do que conhecer o que fazer. Então vamos lá. Conhecer bem o não já é um passo gigantesco para fazer o que é certo. Se eu sei o que é errado, eu só vou para ele se eu for muito ovelha. Para não usar outra palavra, tá? Muito ignorante. Então, se eu sei o que é errado, eu não vou correr para o erro. Olha o que nos afirma Salmo 119, verso 11. A tua palavra escondi, guardada em meu coração. Lindo. Peguei a Bíblia, coloquei ela toda no meu coração. Coloquei ela como um troféu dentro de mim. Lindo, né? Só que tem um objetivo. Para eu não pecar contra ti. Quem é que me mostra o que é pecado? A Bíblia. Quem é que me mostra o que é errado? A Bíblia. Quem é que me mostra o que é certo? A Bíblia. Quem é que me revela Deus? A Bíblia. Quem é que me revela o pecado? A Bíblia. Então é isso que o salmista está dizendo. Olha, eu guardei as suas palavras para conhecer o que é certo, também para conhecer o que é errado e não fazer o que é errado diante do Senhor. Com relação aos nossos dons, é igualzinho. Como eu devo usar o meu dom? Lembre-se que nós estamos dando conselhos para que você use na diversidade dos dons. Então discerne o que você está fazendo. Para encerrar este ponto, confie naquele que vê tudo do alto. Receba dele a iluminação para você usar o dom que está em você
corretamente. Não confie em você. É o que o texto está falando. Não confie. Não dá uma de esperto. Confia nele. E você vai usar o dom para a glória dele. Declare isso a quem está próximo a você. Confie no Senhor. E você vai usar o seu dom de forma correta. Segundo conselho para a gente aplicar na diversidade do corpo. Não faça nada sem ser intencional. Não faça nada sem ser intencional. Verso 6 do texto que nós lemos. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Fica explícito para nós aqui uma intenção. Qual é a intenção aqui de Salomão? Reconhecer ao Senhor. Enxergar o Senhor em tudo o que Ele está fazendo. Ok? Então vamos lá, eu vou pegar este copo d'água. Senhor, o Senhor está aqui pegando esse copo d'água comigo? Até mesmo o reconhecer aqui é tornar conhecido. E o tornar conhecido aqui lá na palavrinha hebraica são 3 Ds. Descobrir, discernir e distinguir. Descobrir, discernir e distinguir. Descobrir, achar o que ninguém achou. Ou melhor, achar o que até então eu não sabia que existia. Discernir, é Deus ou não é? E distinguir, é para a glória dele ou não? Simples assim. Então quando fala aqui, reconheça ao Senhor, descubra, discirna e distingua o Senhor de todos os outros. O endireitar aqui dá a ideia de tornar reto. Uau! Só que o cerne da palavra é conceder a capacidade para. Porque aí, assim, imaginamos, né? Se a gente for olhar só para o português, né? Eu estou aqui andando numa via curvilínea, a estrada de Santos, né? Estou aqui andando lá por várias e várias curvas. Aí uma vez que eu reconheço ao Senhor, Ele vem e coloca uma linha reta na minha frente. É isso? Não. Ele nos dá capacidade para mesmo em estradas cheias de curva, aclives e declives, caminhar na direção correta. É isso que está sendo colocado aqui. Então quando eu descubro, discerno, distingo ao Senhor nos meus caminhos, Ele me dá a capacidade de caminhar na direção correta. E isso precisa ser intencional. Que isso, pastor? Mas eu não ando sem ter intenção. No caminho certo, eu acho improvável. Porque intencionalmente a gente vai para o caminho errado toda hora. A nossa intenção corrompida pelo pecado vai para o erro. É por isso que nós precisamos do Senhor. E diante do reino, não há nada, no reino, nada é e nem deve ser por acaso. Aconteceu. Vou pegar um exemplo aqui fácil, ainda mais que está recente. Dia 23 de agosto último, o que aconteceu mesmo? Espera aí, a gente combinou tanto, vamos lá? Dia 23 de agosto, o que aconteceu? Volta um mês antes, 23 de maio, 24 de maio mais precisamente. O que a gente começou a fazer aqui? Orar todos os dias para a festa. Jejuar pela festa. Volta um pouquinho mais, já que ele falou na pregação, eu posso colocar, né? 1 ano antes. O que aconteceu? Buscar o local para a festa. Foi por acaso, né? O pastor estava andando na rua lá, tropeçou aqui. Você não quer fazer uma festa aqui dentro, não? Nós começamos a orar para dizer, não, Senhor, né?
Se possível for, que aconteça alguma coisa lá no dia 23. Cadê o Rogério, né? Senhor, se possível for, acaba com a luz. Intenção. E Deus responde às intenções. É isso aqui, ó. Escolhas que agradam a Deus vêm de corações intencionais. O nosso Deus é intencional, nós não vamos ser? Não, a conta não fecha, né? Não bate. Olha o que nos afirma Daniel, capítulo 1, verso 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do rei. Quer lá o líder dos eunucos, quer seja lá o capataz, o cozinheiro lá, dissesse para ele sim ou não, ele já tinha colocado no coração dele, eu não vou comer das iguarias do rei. Se eu tiver que passar fome, eu vou passar fome. Intenção. Qual é a nossa intenção quando usamos os dons? Será que temos alguma intenção em usar os dons? Que o dom que há em você, intencionalmente, glorifique a Deus e edifique os seus irmãos. Repito, intencionalmente, com propósito, com objetivo. Eu vou ficar na porta sim, mas ninguém vai passar por mim sem ganhar um abraço, sem seja tocado pelo Espírito lá na calçada. Eu vou ficar aqui na porta sim, mas ninguém vai perder o ambiente de adoração. Está entendendo, igreja? Está entendendo, família? Intenção. Não sejamos como aquele filósofo grego, mencionado pelo reverendo Assir de Jerônimo, né? Que tem aquela célebre frase, deixar a vida levar. Nós não podemos ser esse filósofo grego. Nós precisamos ser intencionais. Cada abraço, cada sorriso, cada palavra, cada ação, intencionalmente para glorificar a Deus e edificar os nossos irmãos. Se você pode declarar isso ao seu irmão aí. A partir de hoje, eu vou ser intencional. Se é verdade o que você disse, se prepara, tá, igreja? Se prepara. Terceiro conselho para ser aplicado diante da diversidade do corpo de Cristo. Peça constantemente sabedoria a Deus. Peça constantemente sabedoria a Deus. Verso 5 que nós lemos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. De todo o coração aqui, geralmente coração ele é colocado no Antigo Testamento, não para falar simplesmente do centro das emoções. A palavra coração, quando é colocada, principalmente nos textos sapienciais, né? Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Dá a ideia de todo o interior. Então não é só sentimento. Então o que aqui Salomão está dizendo? Emoções, intelecto e vontade. Então quando ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, ele está querendo colocar o seguinte, confie no Senhor com todas as suas emoções, com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade. Jesus vai repetir isso lá à frente, não vai? Amar ao Senhor teu Deus, com todas as suas emoções, com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade, de todo o seu interior, de todo o seu coração. E aí duas palavrinhas, né? Quando a gente faz esse confiar, a gente não se apoia no nosso entendimento. O apoiar aqui dá a ideia de inclinar, dobrar-se diante. E o entendimento aqui é o que o homem conhece, o que é natural do homem. Então, Salomão está dizendo, olha, confie no Senhor de todas as suas emoções, intelectos e vontade. E não te inclines ao que você acha que sabe. Ao que lhe parece de domínio. É porque conforme vai passando o tempo, a gente fica tão habituado ao dom que parece que a gente já conheceu todo o dom. Não conhecemos.
Você não sabe a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do dom que Deus colocou em você. Você não conhece. É por isso que todos os dias você precisa, Senhor, me dá sabedoria para usar esse dom. O dom que o Senhor colocou em mim, me dá sabedoria para usar ele da forma correta. Você pode até portar a arma, o dom, mas só Deus sabe o alvo para onde ela deve ser direcionada. Ele coloca a arma sim Ele coloca a arma sim em você, mas só Ele sabe quando essa arma deve ser disparada e para onde ela deve ser direcionada. Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. O conselho para nós aqui é: peça todo dia por sabedoria. Uma sabedoria que extrapola emoções, intelectos e vontade humana. Uma sabedoria que vem de cima para baixo, não de um lado para o outro. Ah, mas você que é profeta, me ensina a profetizar. Eu nunca vou fazer isso com você. Me ensina a pregar. Isso não existe. Tudo bem, você vai conhecer as ferramentas, a oratória, a homilética, a hermenêutica. Não estou falando língua estranha, tá? São disciplinas da teologia. Você vai aprender como fazer, mas na hora de subir aqui, meu amigo, se não tiver frio na barriga, se não tiver uma santa reverência, pega o seu esboço, joga ele fora, desce e se renda diante do Senhor. Que não adianta nada. Lembra? Não dá de esperto. Não seja técnico. Você precisa conhecer. Mas aqui em cima, seja simplesmente instrumento dele. Você precisa conhecer o seu dom, mas no usar dos dons, seja simplesmente a ferramenta na mão dele. Se ele precisar uma toalha, que você seja a toalha que ele vai usar. Se ele precisar de um cajado, que você seja o cajado que ele vai usar. Está entendendo? Que ele vai usar. Só a sabedoria do alto pode nos guiar com segurança no usar dos nossos dons. Eu costumo dizer isso para a galera do profético, né? Eu ainda estou aprendendo o ministério profético, mas o caminho que eu já percorri eu te ensino, e o caminho que você percorreu você me ensina, e assim vamos edificando e glorificando edificando a igreja e glorificando o nome do nosso Deus. Último conselho. Eu já estourei todo o meu tempo hoje. Não é habitual pregar 4 pontos, né? Mas vamos lá. Quarto e último conselho para a gente aplicar na diversidade dos dons. Busque a Deus ininterruptamente. Busque a Deus sem parar, sem cessar, sem vacilar. Sem tremer. Todo o texto. E agora eu vou usar como Salomão falaria. Confie no Senhor de todas as tuas emoções, intelecto e vontade. Não se incline ao que você acha que sabe. Reverencie piedosamente ao Senhor, ou melhor, descubra, discirna e distingua o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele lhe dará a capacidade de caminhar no caminho correto. Não dê uma de esperto, mas antes, se dobre reverentemente diante do Senhor e evite o mal. Isso é buscar a Deus sem parar. Eu penso que o maior peso nos nossos dons é que a gente só busca o Senhor na hora que é para usá-los. Hoje é meu dia de ministrar o louvor, então aí eu vou orar. Aí eu vou consultar ao Senhor. Aí eu vou fazer jejum.
É meu dia de pregar. Aí acontece como hoje, que o pregador não seria eu, você vai fazer o quê? Eu disse isso nos treinamentos e vou dizer abertamente para você. Igreja, amada família que aqui está. Você pode ser pego de surpresa. Pode. Despreparado? Nunca. E se a Lili não vem para fazer a intercessão? Você subiria aqui para interceder? E se a Deza não viesse interceder? Você sentaria ali para ficar orando? Se o Helder tivesse algum probleminha de saúde e hoje não viesse, nós teríamos a capacidade de assumir o lugar dele? De surpresa, sim. Despreparado? Nunca. O verso 5 mostra esse contraste da sabedoria humana comum e da sabedoria de Deus, que é sobrenatural. E é por isso que nós devemos pedir a sabedoria de Deus, que é sobrenatural, para usar um dom que é sobrenatural. O verso 6 mostra como avançar de verdade, conhecendo a Deus, sendo íntimo de Deus. O evitar o mal aqui dá a ideia no verso 7 de fugir da rota do que é maligno. Lembra que eu disse? Que a nossa intenção pecaminosamente vai ser inclinada para o mal. Mas uma vez que eu busco ao Senhor, eu fujo dessa rota. Não adianta ter o dom sem ter o Deus que o deu. Não adianta. É colocar arma na mão de criança. Se você tem o dom, busque sem parar quem o deu a você. É impossível sermos íntimos de Deus e não sermos usados por Ele. É impossível, e é a palavra que nos afirma isso. João 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, busca intencionalmente me conhecer, e eu permaneço nele, esse usa o dom para a minha glória e para a edificação da minha igreja. Pois sem mim, porque sem mim, o que me adianta ter o dom e não ter o Deus que o deu? E não poder chamar esse Deus de meu amigo, meu Pai. Desfrutar da intimidade dele. Eu encerro de fato. Acima de todos os dons que Deus nos deu, primeiramente Ele nos chamou para ter a Ele. Não os dons que Ele nos deu. Existe uma música do Trazendo a Arca que diz isso, não precisa ser essa. Só quero suas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Que hoje tenhamos a ousadia de orar assim: Senhor, eu só quero esse dom que o Senhor colocou em mim, se antes dele dentro de mim o Senhor estiver. Porque sem o Senhor eu não sei nada e eu não consigo fazer nada. Vamos discernir, vamos ser intencionais, vamos buscar a sabedoria e principalmente a intimidade com Deus. Aí sim, todos os nossos dons e talentos serão usados para a glória dele.